Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui de volta, para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, a igreja, aqui no Jardim Cruzeiro, do qual pastoreio, e chamando aí os amados para ir chegando, se posicionando, para podermos ver mais um pouco desse estudo do qual nós propomos estudar nesses dias, que é sobre bibliologia, e nós entendemos ser um assunto singular, importante, para pensarmos nele, estudar sobre as Escrituras Sagradas. E desde já nós agradecemos a presença de todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, e quero dar as boas-vindas a todos, em nome de Jesus. Dona Edni Castelo Branco já está aí chegando, a Cris Gonçalves está aí chegando, então o povo de Deus se posicionando no estudo da palavra de Deus, todos são bem-vindos nesse momento importante para a igreja, para vermos mais um pouco a Edna Machado, em Belo Horizonte, já está aí chegando, mas eu tenho mais irmãos aí já nos acompanhando, mas que ainda eu ainda não vi ainda nenhum sinal, mas tem mais aqui no meu visor, Jardim Cruzeiro, União de Homens, está aí também chegando. Dona Oswaldina, seja bem-vinda. Batista Sião, pastor Irailton, amado irmão, pastor, homem de Deus, seja bem-vindo. A Fátima Silva, está aí chegando também. Deus abençoe Fátima. Então o povo de Deus vai chegando para a gente ver mais um pouco aqui da palavra do Senhor. O Ministério Infantil Gênesis também já está aí, de prontidão, com a sua sala já aí aberta para difundir para outras pessoas o estudo da palavra de Deus. Então quero dar as boas-vindas a todos os amados irmãos aqui nesta noite. Nós decidimos fazer o estudo bíblico hoje aqui no meu gabinete, porque os irmãos sabem que aqui em Feira de Santana, depois de 6 horas, está proibido o cidadão sair de casa. 6 horas da tarde até às 5 horas da manhã. Nós estamos proibidos sair de casa. Olha, a Claudeci Costa Nobre, seja bem-vinda, amada irmã em Porto Real, da Igreja Batista de Porto Real. Muito obrigado pela presença. Naildes Costa está aí chegando também. Vamos ver mais um pouco da palavra. Então, como Rafael Lima, então, como eu disse, estou aqui no gabinete da Casa Pastoral, porque a cidade de Feira de Santana está toda parada agora a partir das 6 horas. Ninguém pode sair de casa, das 6 horas às 5 horas da manhã. Portanto, então, eu estou aqui no gabinete da Casa Pastoral, que sempre estudo bíblico eu dou lá na igreja, Eu sempre procuro ir lá para a igreja, mas hoje eu tive que ficar aqui, porque estamos proibidos, de sair de casa. Então é isso. Dou as boas-vindas a todos os irmãos, A Fátima Silva está aí, Paz do Senhor, mandando aqui uma mensagem, para Dona Edni, graças a Deus foi mais um culto, Paz, muito obrigado, Dona Edni Castelo Branco, que está aí sempre nos prestigiando, aí com a presença, e com a gente aqui estudando mais um pouco da palavra
de Deus, né? Que é tão importante para as nossas vidas, né? É isso aí. Eu estou vendo aqui, né? Mais alguns irmãos aqui. Deixa eu ver se tem o nome delas aqui, né? Deixa eu ver. São essas mesmas. A Cris, né? Gonçalves está aqui. É isso aí, irmãos. Então nós vamos orar, né? Buscar a presença do nosso Deus em oração, né? E vamos então estudar um pouco, né? Cada dia a gente estuda um pouquinho, não dá para estudar tudo de vez. Então a gente vai estudando os pouquinhos, né? E Deus vai falando ao nosso coração. Aí, ó, Flávia Dóia, né? Chegou aí, né? Isso aí, muito obrigado pela presença, Dona Flávia Dóia, né? Está sempre aí nos prestigiando também, né? Estudando a palavra de Deus com a gente aqui. Vamos orar então, vamos falar com Deus, porque o Senhor é bom e a sua beleza, a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? É isso aí, irmão. Vamos orar. Damos-te graças, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez buscando a tua presença. Nós te damos graças pela oportunidade de podermos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra é ela que nos alimenta e nos fortalece. É a tua palavra que nos faz andar altaneiramente, com a mente levantada, erguida, enfrentando todas as agrúrias que a vida se nos apresenta. Então, ó Deus, fortaleça-nos, ó Deus, encha-nos com a tua graça, fala ao nosso coração, o coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Nós te damos graças, então, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, né? Nós estamos reclusos em casa a partir das 6 horas de hoje, decreto do prefeito Colbert Martins, né? Então, das 6 horas até as 5 horas da manhã, os cidadãos devem permanecer em casa, né? Decreto de governo, a não ser que haja necessidade de ir, né, em um lugar de necessidade, né, urgente, né, o hospital, farmácia, alguma coisa assim, né? Então, por isso, nós sempre na quarta-feira fazemos o nosso estudo ali no templo, mas hoje, então, tive que ficar aqui no gabinete da Casa Pastoral, né, aqui para estudarmos a palavra de Deus. Então, amados, hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, que é a necessidade de conhecer a Bíblia. A necessidade de conhecer a Bíblia. Quando a gente dá esse tema, né, a necessidade de se conhecer a Bíblia, a gente deve sempre ter em mente que há uma urgência em conhecer a palavra de Deus. Há uma urgência de se conhecer a palavra de Deus. E a urgência se dá, né, de conhecermos a palavra, para que a gente não seja enganado, né, pelas heresias que existem e pelos espertalhões da fé, né? Existem heresias e existem espertalhões da fé que usa, né, da má fé para enganar aqueles que não têm interesse de conhecer as Escrituras, né? Quem conhece as Escrituras e procura, né, crescer nela não vai ser ludibriado, né, enganado, né, pelos espertalhões que existem, e muitos por aí. É preciso que o crente, né, o cristão verdadeiro, genuíno, que quer crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, procurar sempre esclarecimento, né? Procurar sempre esclarecimento para não se desviar, né, das verdades de Deus. Porque às vezes você é introduzido até na verdade, mas o fato de você não dar interesse, não ter interesse para crescer no conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, aí você termina
enveredando por outras coisas que, ao invés de te fazer caminhar em direção a Cristo, a Deus, termina você desviado do caminho a Deus. Então, por isso, é muito importante que você procure esclarecimento. Você tem alguma dúvida sobre alguma questão, algum ponto doutrinário, então procure, né, pessoas sérias, comprometidas com a verdade do Evangelho, da palavra, né, e pergunte, peça esclarecimento para que você não venha se desviar. Então, amados, nós temos muitos caminhos diante de nós, né? E esses caminhos, então, que existem, claro que para ir para o céu é um caminho só, mas quando a gente sai do caminho que vai para o céu, Jesus diz, eu sou o caminho que vai para o céu. Agora, fora do céu, fora do caminho de ir para o céu, tem muitos caminhos. Para o céu é um caminho só. Só há um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho é o Cristo crucificado. O Cristo crucificado, este é o caminho que leva o homem ao céu. Deixando o Cristo crucificado, tem um punhado de caminhos. Um punhado de caminhos. Então, por isso, você precisa estudar a palavra. Então, tem o caminho da filosofia. O caminho da filosofia. Até alguém já disse, né, antigamente, que estudar filosofia era fazer o homem desviar de Deus, porque o filósofo ele é um pensador, e a maioria deles parece que só pensam contrário a Deus e a sua palavra, né? Então, existe o caminho da filosofia. A filosofia é o quê? É o pensamento meramente humano. Nós podemos até usar um termo mais pesado, né? É mera especulação de homem, né, sobre o entendimento da vida, das coisas, das questões, né, do dia a dia. E a pessoa vai por si só, por seus próprios pensamentos, entendendo, compreendendo, achando, escrevendo do jeito que ele acha que é a vida e vai seguindo aí. É a filosofia humana. E tanto é que a filosofia tem tantas linhas, né? Tem tanta coisa, tem humanismo, tem existencialismo, tem tanta coisa. Tem tanta forma de se pensar filosoficamente que você termina aí, né, se perdendo. Se perdendo. Outro caminho que existe aí, né, são as crendices, né? Então você precisa estudar a palavra para você não cair em crendices. Crendices é o quê? São crenças criadas pelo próprio homem. Em países igual o Brasil, é o que se tem e muito. São crendices. A gente vê aí a cultura popular do Brasil, ela é repleta de crenças. São repletas. Aqueles chamam, são aquilo que popularmente elas creem, elas acreditam. E milhares de pessoas são cheias de crenças, de crendices, disso, daquilo, mas que não tem respaldo absolutamente, não tem nada das Escrituras, absolutamente nada. É apenas questões culturais que os homens criaram em cima de aspectos sociais, de aspectos religiosos. Aí surgiram esse tanto de coisa e as pessoas vivem nisso. Então não vale nada, é só festa, né, do povo, da sociedade, é só isso. São crendices. Tem outras coisas também, né? Aqui no mundo, outros caminhos do mundo, é o mundanismo. O mundanismo é o quê? É o homem viver para si mesmo, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades, né, os seus próprios desejos. O mundanismo. E o mundanismo ele tem níveis diversificados. Aí vai depender do que você quer. E às vezes você é um mundano daquele de alta periculosidade, né? Aquele que se entrega plenamente à carne, aos prazeres e se afunda nisso assim. Outros é mundano, mas é mais reservado, né?
os moralistas, né? Em geral os mundanistas mais moderados é o moralismo, né? Que moralista que se passa de muito direito, muito sério, muito isso daquilo, né? Mas lá no fundo seus pecados ali por debaixo do pano. É o mundanismo, tá aí diante de todo mundo, né? E todos os homens são mundanos. Ou a gente recebe uma porção de Deus, do seu Espírito Santo, para que a gente viva em espírito, como Paulo diz, né? Paulo diz, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, né? Ou andemos em espírito, aí só o espírito pode fazer isso, ou então a gente é mundano. Então, aí nessa mundanidade, aí tem os seus níveis, né? Como eu já falei, né? Aí, como eu já falei. Então, só o Espírito Santo mesmo. Aí onde é que vai aprender isso? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? Só o Espírito Santo pode nos mudar, né, o nosso caráter de mundano e procurar viver nessa dimensão, né, do Santo, né, do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, outros caminhos, os caminhos da modernidade, né? Hoje está falando tanto, né, que a modernidade avançou tanto que hoje se estuda não é nem mais modernismo, né? O que se estuda hoje é a pós-modernidade. Quer dizer, a modernidade parece que já passou e estamos vivendo uma modernidade mais avançada ainda, né? Aí os estudiosos discutem se existe isso, esses dois termos, moderno e pós-moderno. Se discute isso, né? Mas estão dizendo que esta geração ela é mais moderna do que a geração passada, né? A pós-moderna. Aí nessa pós-modernidade a gente vê por quê? Porque a tecnologia, né? Aí de ponta, igual agora, graças a Deus, que nós estamos numa pandemia, igual agora mesmo a igreja está fechada, né? Todo mundo não pode sair de casa a partir de 6 horas. Quer dizer, mas estou aqui na minha casa mesmo, meu gabinete pastoral, abrindo as escrituras aqui com os irmãos, e todo mundo que quiser acessar, estou aqui como pastor, né? Claro que não é todo mundo que interessa, né? Não é todo mundo que interessa, né? Mas graças a Deus eu tenho um grupo aqui que todo dia aqui a gente abre aqui, está aqui, né? Nós temos uma média de 140 membros e eu não sei se esses 140 membros semanalmente abrem aqui para estar comigo aqui nos horários de estudo da palavra de Deus. Mas uma boa parte está aqui, na tecnologia avançada, é o modernismo, né? Tecnologia de ponta, todo mundo aí diante disso. Com isso, você que sabe se você segue esses caminhos que o mundo, né, que propõe, a vida propõe, então são os caminhos, né, que estão aí diante de tudo isso. Mas diante dessas coisas, o mundanismo, filosofia, o modernismo que a gente está vivendo, as crendices, que são muitas, o Salmo 32, verso 8, lá diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Os irmãos podem ver que eu falei que havia outros caminhos, né? O caminho que leva a Deus é a cruz. E falei que fora da cruz, outros caminhos. A Bíblia fala isso. Olha aqui o Salmo 32, 8 falando isso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Quer dizer, ele está dizendo que há outros. E eu citei aqui 4, né? Da filosofia humana, das crendices, né? Do modernismo, né? Eu falei aqui do mundanismo, 4 caminhos que eu apontei aqui que fora de Deus. E o Salmo 32 diz que ele pode nos instruir, ele pode nos ensinar o caminho pelos quais seguir. Por isso que a gente tem que vir para as Escrituras. Por isso que deve vir para as Escrituras. Porque é nela, na Bíblia, que nós podemos ser instruídos, é nela que nós podemos ser
ensinado qual o caminho que nós devemos seguir. Então, amados irmãos, nós só obteremos esse conhecimento quando nos aplicarmos diligentemente ao estudo das Escrituras. Mas por que estudar a Bíblia? O que é que nós vamos lucrar com isso? Nós somos capitalistas mesmo, né? A gente só pensa mesmo em lucro. Essa que é a verdade. Então, já que a gente é capitalista e gosta de lucro mesmo, o que é que nós vamos lucrar estudando a Bíblia? Será que você não está jogando seu tempo fora? Que ao invés de você gastar tempo estudando a Bíblia, vai fazer um curso, né, para ganhar dinheiro, né, que a gente é capitalista mesmo. A gente só pensa assim. O que você pode ganhar estudando a Bíblia? Então é isso que nós vamos ver hoje aqui, amados. Amados irmãos, nós só vamos ter uma vida realmente cristã se tivermos um conhecimento adequado das Sagradas Escrituras. Nós só vamos ter uma vida cristã adequada se nós voltarmos para as Escrituras Sagradas. Então, eu gostaria que os amados aí que estão nos acompanhando aqui, né, no estudo da palavra, é um texto que eu gosto muito dele e sempre eu prego nesse texto. Eu sempre prego nesse texto. É aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10. Colossenses, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, nós mostramos lá em cima, né, na nossa parte mais introdutória, 4 caminhos do mundo, da filosofia, das crendices, do mundanismo, né, do mundo, caminho mundano, do modernismo, não foi? É o caminho. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que esse texto aqui em Colossenses 1 vai mostrar também 4 aspectos que vão fazer eu atingir, desenvolver ao estudar as Escrituras Sagradas, ao estudar a Bíblia. Então, a primeira coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus vai nos mostrar, amados irmãos, nós vamos estudar a Bíblia, em primeiro lugar, como diz aqui o verso 10, é para agradar o Senhor. Agradar o Senhor. Então nós conhecemos a Bíblia, meus irmãos, com esse intento. O nosso objetivo, em primeiro lugar, é agradar ao Senhor. Agradar a Deus. O nosso viver no mundo, meus irmãos, ele é basicamente incompatível com agradar ao Senhor.
Nós não pensamos de forma que agrade a Deus. Nós não caminhamos de maneira que agrada a Deus. Nós não tomamos ações, atitudes da maneira que agrada a Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos agradar ao Senhor. E esse agradar ao Senhor, amados irmãos, é o viver de modo digno, como ele diz aqui, a fim de viver de modo digno. Então, viver do modo digno, amados irmãos, é conhecer a Bíblia para agradar o Senhor. Como é que você vai agradar a Deus se você não conhece as suas vontades, os seus desejos, a sua vocação? É impossível. Quando nós somos contratados, né, para trabalhar numa empresa, né, qualquer situação que a gente é convidado a trabalhar ali, né, para prestar serviço a alguém, qual é a máxima do contratante? Do contratado? Qual é a máxima do contratado? É você atentar, procurar saber o que o contratante, o dono que está te contratando, ele espera de você, requer de você, ele quer que você faça. E o que você faz? Quando você quer trabalhar numa empresa, ou você está dando início ao trabalho ali, o que você procura fazer? É conhecer diligentemente, com diligência, todos os parâmetros do gosto dos donos, do dono daquela empresa. Se o dono da empresa não gostar do seu trabalho, da maneira como você trabalha, com certeza é uma questão de tempo, ele vai te despedir. Então, de forma, quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que procurar saber, né, as orientações da empresa. E quando quem te contrata te coloca nas mãos as orientações, né, uma empresa bem organizada, tudo ali, ó, escrito, né? O que você tem que fazer? Você tem que passar dia e noite lendo aquilo, dominar aquilo, para que você possa cumprir cabalmente as regras, as orientações, as diretrizes da empresa. Porque se você não procura cumprir, né, cabalmente as diretrizes da empresa, logo, logo você vai ser mandado embora. É por isso que muita gente não fica em emprego nenhuma. É por isso que tem muita gente que não consegue desenvolver em lugar nenhum que trabalha, fica ali um mês e manda embora. Por quê? Porque ele é um mau cumpridor das regras, das diretrizes, aí vai embora. A Bíblia, amados irmãos, são essas diretrizes de Deus para nós. Você quer andar com Deus? Você quer ir para a casa de Deus? É porque, qual é o fundamento do ser crente? O fundamento do ser crente é ir para o céu. O fundamento do ser crente é um dia estarmos com Deus. Ao menos eu fui criado ouvindo isso. O dia que nós vamos morrer, nós vamos vir para o céu, para a vida eterna. Nós aqui, que a maioria que está nos assistindo, a maioria é tudo congregacional, né? Nós somos criados ouvindo isso, que um dia nós vamos para o céu. E como é que você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu para chegar lá, você esculhambar a casa de Deus, porque você é um desgovernado, é um rebelde, um desobediente, um desorganizado, bagunceiro. Como é que você quer ir para o céu, rapaz? Você acha que o céu é o quê? É a casa da Mãe Maria, que não tem ordem, que não tem governo? Onde é que você está pensando que é o céu?
Você já leu aquele texto lá dos Salmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Quando o autor diz isto, está falando sobre exatamente o quê? Da ordem, da organização, de tudo aquilo que o Criador fez. Tudo no seu devido lugar, tudo funcionando com a harmonia perfeita. E como é que a gente acha que lá no céu vai ser essa bagunça da qual você vai fazer parte dele? Um desordenado. Que não procura estudar as regras do Criador para você ir morar lá na casa dele. Então por isso que você não pode estar entrando na onda de seitas, de heresias, que você não pode aprender as regras das diretrizes de Deus para a nossa vida. Você não pode aprender isso errado. Você tem que aprender correto. Porque senão você vai ser um mau cristão, tanto aqui no mundo, como você não vai ser essa pessoa toda lá na casa de Deus. Você não aprendeu direito as coisas. Então, amados, viver do modo digno, como Paulo diz aqui no verso 10, nós só vamos aprender a viver do modo digno se nós voltarmos para as Escrituras Sagradas. Aí a primeira coisa que acontece é o quê? Nós vamos agradar a quem? O Senhor. Aí a gente volta para a palavra Senhor, né? Que nós somos servos. Nós somos doulos dele, né? Ele é o Senhor, do verbo, né? Kyrios, do grego. E nós, seus doulos, seus servos, seus vassalos. E compete a nós, seus servos, sermos excelentes servos. Então, se eu quero ser excelente servo, é preciso que eu estude as diretrizes deste reinado, deste lugar, para que eu possa viver de modo digno. Viver de modo digno nesse reino do qual Deus em Cristo é o Senhor. Por isso, eu preciso estudar as Escrituras, para que eu seja um excelente, capacitado, qualificado servo, que conhece com profundidade a vontade do seu Senhor. Então, por isso que o texto diz aqui, no verso 10, do Senhor para o seu inteiro agrado aí. Para que eu agrade ao Senhor. Para que eu seja um excelente servo, né? E eu fico pensando naquela fala de Jesus, né? Quando ele diz, quando a gente for chegar lá na casa dele, né? Aí Jesus diz que ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quem é o servo bom e fiel? Ele parte do princípio que é aquele que estuda, lê, medita muito as regras deste viver, para que a gente possa aprender a fazer as coisas que agrade o nosso Senhor. Esta é a primeira lição aqui. Então, o primeiro propósito, amados, de todo discípulo que vive uma vida digna do Evangelho é agradar, é satisfazer o Mestre em todas as coisas. E eu e você só vamos aprender a fazer isso estudando as diretrizes aqui, que são as Escrituras Sagradas. É aqui que mostra as vontades do nosso Senhor. Você tem agradado ao Senhor? Talvez
você não tem agradado ao Senhor porque está te faltando conhecimento da Bíblia. Porque tem muita gente que faz as coisas erradas porque não sabe. Não sabe nem procura aprender. Mas você não vai ser justificado porque você não aprendeu. Porque tem muitos crentes na igreja que não interessam em aprender. Então, se você tem um pastor, você tem mestres que ensinam e você não faz questão disso, não te justificará diante do seu Senhor a falta do seu conhecimento e por isso você é um péssimo discípulo. Você é um péssimo crente. Não vai te justificar. Aí você, eu não vou aprender porque aí Deus não vai ter que me cobrar nada. Ah, mas vai. Mas vai sim. Na pós-modernidade, voltar um pouquinho aqui na questão da pós-modernidade, né? Todo funcionário precisa ser estudante, estudioso. Até no mundo é assim. Você tem que estar sempre fazendo cursos de aperfeiçoamento. Porque se você não procurar se aperfeiçoar, daqui a pouco o seu serviço fica sem valor. Não atende mais às demandas, dos interesses. Aí você vai ficar fora. Então, é preciso que você procure conhecer a Bíblia. E Deus, o Senhor, não vai te justificar. Porque Ele tem levantado mestres no meio da igreja, no seio da igreja, para ensinar, instruir. É um dos dons do Espírito Santo na igreja. É o dom do ensino. E as nossas igrejas estão cheias de mestres, de professores, que Deus qualifica pelo Espírito Santo para qualificar os crentes a serem bons servos de Deus aqui neste mundo. Portanto, você que não leva as coisas do ensino a sério, não te justificará o seu não conhecer, o seu não saber diante do seu Senhor, quando lhe perguntar, né, sobre a sua falta do conhecimento dos aspectos, né, das orientações da vida do servo de Deus que estão registradas aqui neste livro. A segunda lição, amados, aqui, nesse texto mesmo de Colossenses 1:10, então nós temos um viver de modo digno, né? Que para agradar a Deus, e nós conhecemos, desenvolvemos isso nas Escrituras Sagradas, mas também não é só para agradar a Deus, né, que a Bíblia serve. Claro que ela nos instrui, né, a como trabalhar para agradar a Deus, que é o Senhor. Nesse trabalho, né, de que a gente faz, que agrada a Deus, capacitado pelas Escrituras Sagradas, então a Bíblia também vai nos capacitar a frutificar em boas obras aqui. O que o texto diz? Frutificando em toda boa obra. Por que a Bíblia fala sobre frutificar em toda boa obra? Essa questão das obras é um dos comportamentos humanos mais importantes e que precisam ser estudado profundamente. Precisa ser estudado profundamente. Porque nem tudo, nem toda obra, ela presta. Ela presta. Eu estudei, né, na faculdade, e eu fiz um curso que é ligado a essa questão de obras, né, que é chamado de ação social. Então eu fiz um curso de serviço social.
Eu passei 4 anos estudando uma coisa só, na questão da história do serviço social. E que foi o quê? Mostrando, né, as ações, né, de sociabilidade que se fazia. Era apenas como se fosse uma esmola que se dava ao necessitado. Era como se fosse uma esmola. Até que surgiu, né, um movimento chamado de movimento de reconceituação. Esse movimento de reconceituação, que foi feito lá no estado de Minas Gerais, numa cidade chamada Araxá, depois em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, esse movimento de reconceituação, ele tinha como objetivo de reconceituar a questão do social. Para que o social deixasse de ser uma esmola que se dava para passar a ser um direito social. A Constituição do Brasil de 1988 é uma das mais avançadas no mundo nesta questão. Porque a Constituição brasileira, ela é uma Constituição cidadã. Ela leva em consideração nos seus textos, nos seus documentos, o bem-estar social. Do qual o direito ele é universal. Direito da saúde, da educação. Você o cidadão brasileiro, pela Constituição Brasileira de 1988, não recebe isso como uma esmola, mas é um direito. Nenhum cidadão deve receber do Estado algo como se fosse uma esmola, mas o Estado faz porque ele tem a obrigação e o dever de fazer. Essa questão das boas obras, alguém já disse que no inferno vai estar lotado de gente que faziam boas obras. Boas obras é uma coisa que dá até eleição, né, de políticos que faz uma coisa, faz outra para enganar o pessoal, daqui a pouco tá lá no governo, né, vereador, enganando o povo. Boas obras. Por isso que muita gente não entende a doutrina reformada calvinista. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Esse texto fala da depravação da obra humana, da corrupção dos nossos pensamentos em relação às nossas obras. As obras humanas elas são tão corruptas que houve aqui no Brasil um movimento de reconceituação social do direito social. Por quê? Porque as obras são corruptas. Se todo mundo fizesse obras com tanta bondade assim, então não teria criado um movimento de reconceituação social para que isso se transformasse num bem-estar social, um direito da cidadão. E quem é questionado sobre esse tipo de obras corruptas é exatamente quem? A Igreja Católica, que é a entidade mais antiga nessa questão das obras sociais, é a entidade que criou as primeiras universidades de serviço social do mundo, a Igreja Católica. No entanto, estava completamente fora dos padrões do direito social. Pobre, segundo essa temática, né, social do passado, pobre nasceu para ser pobre, era para morrer pobre. Na reconceituação vem dizer que não,
que a pobreza é uma questão das expressões sociais. É um problema social que precisa ser combatido. Na reconceituação, a pobreza tem um motivo e ele precisa ser combatido veementemente. E aqui o texto diz, amados, que quando nós conhecemos as Escrituras, nós vamos frutificar em boa obra. Nós vamos ser frutificados na obra correta, verdadeira, não as obras segundo os nossos interesses espúrios, contraditórios. Que a gente diz que está fazendo boas obras, mas atrás delas está apenas a documentação do nosso mau caráter, a documentação da nossa depravação, a documentação da nossa corrupção atrás destas boas obras. E aqui diz, amados, na palavra de Deus, que quando nós conhecemos, estudamos a palavra, então nós vamos frutificar nas verdadeiras obras que agradam a Deus. Já viu lá que Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus? É por causa desse sentimento que a humanidade tinha de fazer boas obras, mas não fazia nada. O ser humano continuava desgraçadamente no mundo social, sem direitos nenhum. A pobreza crescendo. E aqui diz que nós vamos viver uma vida digna do Evangelho, agradando a Deus, e agradando a Deus, frutificando em boa obra, quer dizer, obras de qualidade, obras que de fato vão trazer mudanças, bem-estar para o cidadão, obras que realmente vão trazer mudanças sociais profundas, reais, verdadeiras. Não aquelas obras que dão um quilinho de arroz, de feijão, um saco de cimento, um tijolo para enganar as pessoas. Mas estaremos frutificando para o bem-estar de todos aqueles que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo que agradando a Deus, porque as nossas ações não serão ações de mera corrupção do nosso caráter. As nossas ações não são ações da mediocridade, do pensar corrompido do homem. Mas as nossas ações, elas serão resultado de um pensar espiritual profundo, de um pensar de alguém que carrega na sua mente o pensamento de Deus em Cristo Jesus. Esta é a segunda lição do porquê estudar as Escrituras Sagradas. Você tem produzido esses frutos, amados? Você tem procurado viver isso? Você tem vivido esses frutos? E a terceira lição, amados, pelos quais devemos viver do modo digno do Evangelho, que diz: frutificando em toda boa obra. Aí ele diz aqui, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amados irmãos, quando eu leio, estudo as Escrituras, eu vou ter domínio cada vez mais do conhecer de Deus. Quando a gente quer conhecer um autor de um livro, a gente tem que ler o livro dele, né? Ele não pode ler uma vez só.
as grandes teses, elas é voltadas basicamente, às vezes, por um pensamento de um autor. Então eu preciso conhecer. Como é que você vai fazer uma tese, qualquer, sem conhecer profundamente o pensamento de quem você vai usar para fundamentar os seus pensamentos? Você tem que conhecer, para quando você usar, né, aquela fundamentação, você saber que você está usando a pessoa certa. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ler seu livro. O livro de Deus é a Bíblia. O livro de Deus é a Bíblia. E se eu quero conhecer o autor da vida, eu preciso ler o seu livro. Não tem outro caminho. Não existe outra fonte. A Bíblia é o livro de Deus. E se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ler este livro. Então, conhecendo a Deus, lendo a Bíblia, eu vou conhecer a Deus, eu vou agradar esse Deus e ainda vou frutificar em boa obra, né? Como eu fiz aqui uma análise social dessa questão de obras, né? De obras. Que foi um negócio aí combatido nesses últimos dias, né? E que a reconceituação consertou essa ideia, né, de obras no serviço, na ação social no Brasil. Então, meus irmãos, nós vimos hoje que nós precisamos conhecer a Bíblia para saber como viver de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus. E é através da Bíblia, né, que nós conhecemos a Deus. Então é na Bíblia que vai revelar uma coisa extraordinária desse Deus, que é o seu amor. O Deus revelado na Bíblia é o único Deus que revela que ele é um Deus de amor. Nenhuma outra religião apresenta o seu Deus como alguém que ama. Só as Escrituras. E que ele ama de tal maneira, né, que deu o próprio Cristo, o seu próprio Filho. E que esse Filho morreu na cruz como sacrifício para a nossa salvação. É o único livro que revela isso. De Deus, de um Deus. É só esse livro. Então, o Deus revelado nas Escrituras, que nós precisamos conhecê-lo, ele se revela como um Deus de amor, e que não é só de fala, de conversa, mas é um Deus que age em amor, dando o próprio Filho como sacrifício em nosso lugar. Então hoje, amados irmãos, nós estudamos mais uma porção do valor de se estudar as Escrituras. E eu espero que este estudo venha impactar a sua vida, o seu coração, na certeza de que estudar as Escrituras vale a pena para fazer-te melhor, tanto do ponto de vista da percepção de Deus para a sua vida e para agradar ao Senhor, como também na perspectiva de um viver social, né? Você ter ações na vida que agrade a Deus e que venha trazer mudanças reais e verdadeiras no âmago do seu viver diário aqui neste mundo. Que Deus abençoe então a você, nos abençoe e que o Espírito Santo
esteja aplicando estes ensinos no nosso coração. Amém? Deus abençoe. Então amanhã estaremos aqui com a nossa live, né? É a live missionária, que nós estamos no mês do lar, com a presença às 19h30 do pastor missionário Marcelo, ali do campo de Alagoinhas, né? E nós contamos com a presença de todos os irmãos. Então até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos pela presença.